Eu quero perguntar para você o seguinte: você vai fazer algum tipo de penitência agora na quaresma? Começa amanhã um período importante para os católicos, porque é um período de 40 dias. Os 40 dias é uma data simbólica, muito simbólica na Bíblia. 40 dias, por exemplo, foi o tempo em que Jesus jejuou o deserto. Quando Jesus vai para o deserto, ele é tentado pelo diabo, ele permanece 40 dias ali no seu jejum. E a quaresma é um tempo significativo para os católicos, onde há algum tipo de penitência, vamos dizer assim. Algumas pessoas deixam de comer carne, que é a maior tradição, outras pessoas deixam de praticar alguns tipos de hábitos e assim por diante. Nós escalamos o nosso Pedro Marconi, que é muito atuante também na Igreja Católica, para preparar uma reportagem para a gente, explicando um pouquinho dessa relação, desses 40 dias, como é que é encarada a quaresma e também de pessoas que vão abrir mão de algumas coisas nesse período. Vamos ver a reportagem? Enche a tela. Nas imagens que remetem ao sofrimento de Jesus Cristo, um chamado à reflexão. O tempo da quaresma para os católicos representa um momento de crescimento espiritual. É uma oportunidade para uma relação mais próxima com Deus, que pode ser alcançada por meio de atitudes de jejum, oração e caridade. Esse momento ele é especial porque a quaresma ela nos inclina para Deus. Ela, mais do que qualquer outro tempo, ela nos faz buscar Deus de maneira íntima. Então, essas três atitudes que a igreja pede de nós, ela reforça em nós esse desejo de Deus. Então, nós encontramos Deus pela oração, nós temos um contato íntimo com Ele. Pela esmola, nós temos um contato com Deus, com o próximo, né? E com o jejum, nós temos um contato com Deus conosco mesmos, porque nós aprendemos a nos controlar, né? Os nossos apetites, os nossos desejos, e assim nós encontramos Deus em nós. Muitas pessoas também aproveitam para fazer penitência nas semanas que antecedem a Páscoa. No caso do Felipe, ele tira algumas refeições da rotina e reforça as orações. Eu procuro sempre colocar algum alimento que eu não costumo comer e que não é do meu agrado, né? E também acrescento um dia a mais de jejum na minha rotina. Então, se eu sempre faço as sextas, eu coloco também um na quarta-feira ou na segunda-feira também. A quaresma é um período de 40 dias que começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa. É um tempo em que se recorda as tentações que Jesus sofreu no deserto, segundo a Bíblia, antes de viver a paixão, a morte na cruz e a ressurreição. Além da alimentação, os fiéis também podem encontrar outros tipos de penitência para ajudar na conversão, como usar menos o telefone e até evitar fofocas. É importante nós entendermos que existe uma diferença entre abstinência e jejum. A igreja nos propõe as duas coisas. A abstinência é tirarmos alguma coisa que nos dá algum prazer. Por exemplo, eu posso tirar o refrigerante, eu posso usar menos o meu celular. Isso é uma abstinência, é uma forma de penitência também. O jejum, ele se faz de alimento. Jejum é sempre de alimento. Então, a igreja recomenda o jejum que ela mesma instituiu. Tirar uma refeição completa. Por exemplo, eu tiro o almoço ou eu tiro a janta. E acrescento ainda, na refeição que eu fizer, mais duas. Então, eu posso, por exemplo, tomar um café da manhã, almoçar e tomar um café da tarde. Ou uma refeição bem pequena à noite. Para os cristãos, o jejum é muito importante. Na própria Bíblia, Jesus fala muito sobre o jejum, né? Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus fala que existia ali uma pessoa que estava endemoniada e Jesus vai lá e expulsa os demônios. E os discípulos falam, nós não conseguimos expulsar. Ele falou, isso aqui só é vencido pelo jejum e pela oração. Ou seja, quando você faz o jejum, quando você pratica o jejum, o Espírito Santo consegue falar com você de um jeito diferente. Pelo menos é a visão dos cristãos, né?